Imagine ter apenas 7 anos e carregar nas mãos uma responsabilidade capaz de mudar para sempre a vida da sua própria mãe. Foi exatamente isso que aconteceu com AJ, um menino que ainda criança precisou contar o que viu, ou o que achava ter visto. Essa história aconteceu em 2007, mas até hoje ninguém tem certeza do que realmente aconteceu naquela tarde. De um lado, o relato do filho, do outro, a palavra da mãe. Então, quem está dizendo a verdade? Se acomoda aí, porque começa agora o nosso primeiro episódio nesse novo estilo aqui no canal. Se você gosta de histórias reais, cheia de detalhes, reviravoltas e aquele toque de mistério, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, bora pra história. Adriana Lene Rotto nasceu em 16 de setembro de 1999. Ela morava com a mãe, Amanda Luz, e o meio-irmão AJ na cidade de Eston, na Flórida. E a cidade onde eles moravam era realmente minúscula, com uma população de 350 pessoas. Um lugar de interior, muito quieto, muito calmo. Amanda conta que a Adriana era uma criança muito feliz, muito alegre, sempre sorrindo e brincando. Ela disse que a Adriana se parecia tanto com ela que parecia ser sua sombra. Falava como ela, agia como ela, eram idênticas em tudo. Na época do acontecimento, a Adriana tinha apenas 7 anos e AJ, seu irmão, 6. AJ era um menino calmo, mas também muito alegre. Brincava sozinho por horas sem reclamar. Amanda trabalhava como assistente de enfermagem em uma enfermaria na cidade. Naquele dia, ela planejava sair com os filhos para comprar o material escolar deles. Mas fazia um calor insuportável, o ar estava muito abafado e as crianças queriam muito entrar na piscina. Amanda disse que eles não podiam naquele momento, porque logo eles iam sair para fazer compras. Então, não deixou que entrasse na piscina, mas ela deixou que eles ficassem brincando ali pelo jardim enquanto ela arrumava as coisas. Poucos minutos depois, AJ foi até a Amanda e disse que a Adriana estava na piscina, mas a Amanda entendeu errado. Achou que a Adriana estivesse perto da piscina e não dentro dela. Então ela respondeu que não era para a Adriana entrar na piscina, que era para eles ficarem no jardim. Alguns segundos depois, Amanda olhou pela porta e viu o AJ parado na beira da piscina com a mão para dentro da água, como se estivesse tentando puxar alguém. Ela correu imediatamente para fora e foi aí que ela entendeu o que estava acontecendo. Ela pulou na água, tirou a filha de lá, viu que a pele da menina já estava roxa, o corpo molhado, o rosto sem expressão. Entrou correndo, pegou o telefone e ligou para a ambulância. A gravação dessa ligação ainda existe. Amanda está desesperada, chorando e fala: a minha filha não está respirando, o que eu faço? Por favor, venham rápido. Por favor, corram para minha casa. O primeiro a receber o chamado foi o chefe do departamento de bombeiros, que chegou poucos minutos depois. Quando ele entrou, viu Amanda debruçada no chão ao lado do corpo da filha. A mãe estava em pânico, chorando sem parar. Desesperado, o chefe de bombeiros tenta ressuscitar a Adriana ali mesmo, por alguns minutos, mas logo ele decide que o melhor era levá-la ao hospital, onde a equipe estaria mais bem preparada. Eles correm com ela para lá e no hospital os médicos tentam reanimá-la por mais meia hora. Em determinado momento, eles até conseguem detectar uma pulsação fraca, mas que não dura muito. Depois de alguns esforços, vem a notícia que ninguém queria ouvir. A Adriana realmente faleceu. A primeira conclusão da polícia foi de que se tratava de um acidente. Eles acreditavam que a Adriana tinha ido até a piscina, talvez notando alguns bichinhos na água, teria tentado brincar ali ou até limpar a água com a mão. Em algum momento, acabou se debruçando demais e caiu. A piscina até tinha uma escada, mas ela não estava no lugar. Tinha sido guardada dentro do galpão. Então, quando a Adriana caiu, não conseguiu sair, bateu a cabeça no fundo e se desorientou e se afogou. Para a polícia, naquele momento, o caso estava encerrado. Só que pouco depois, tudo mudou. AJ, o irmão mais novo e a única testemunha além da mãe, contou uma história completamente diferente para o avô. Na verdade, para o marido da avó dele.
já que o homem não era o pai da Amanda. Assim que soube, o avô avisou imediatamente a polícia e levou o AJ até a delegacia. Durante a conversa, os investigadores começaram a fazer perguntas simples e AJ, aos poucos, foi descrevendo outra versão do que aconteceu naquele dia. Ele contou que a Adriana estava mexendo com um limpa-vidros dentro de casa e a Amanda ficou muito brava. Segundo AJ, a mãe pegou a menina e jogou na piscina. A Adriana tinha medo d'água e começou a gritar. E aqui vem a parte mais chocante. Ele disse que a Adriana segurou o rosto da filha dentro d'água, para que os gritos não fossem ouvidos. Essa foi a versão que ele deu para a polícia, só que algo não batia. Em vários momentos, ao responder a mesma pergunta, AJ dava respostas diferentes. Quando perguntaram se ele tinha visto tudo, ele disse que não, porque segundo ele, se tivesse visto, estaria encrencado. Mas depois, com a mesma pergunta, respondeu que sim, que viu tudo de uma árvore perto da entrada da casa, onde também havia uma lata de lixo. Segundo ele, daquele ponto, ele conseguia ver tudo o que aconteceu. A Amanda, por outro lado, nunca mudou a versão. Desde o começo, dizia que tudo foi um acidente, que a Adriana se afogou sozinha, e manteve essa narrativa. A polícia então ficou em dúvida. Quem está dizendo a verdade? Sem saber em quem acreditar, os investigadores começaram a investigar a vida da Amanda mais a fundo. Foi aí que descobriram que quando a Adriana e o AJ eram ainda bebês, a Amanda foi convocada pela Guarda Nacional e precisou deixar os filhos aos cuidados da família por um tempo. Eles também descobriram que a relação entre mãe e filha nunca foi fácil. A Adriana não gostava de fazer o dever de casa, muitas vezes era desobediente, e a Amanda tinha fama de ser severa demais com ela. Já AJ era visto como um menino mais fácil de lidar. Ao investigar a casa, a polícia também se chocou com o estado do lugar. O quarto das crianças tinha um cheiro de urina tão forte que os investigadores não conseguiam entrar. As camas não tinham lençóis, o ambiente estava completamente bagunçado. E um detalhe chamou ainda mais a atenção. Não havia um único brinquedo na casa. Nada, nenhum. Para uma mãe com 2 filhos pequenos, aquilo era no mínimo estranho. Quando questionaram a Amanda sobre isso, ela explicou que sim, os filhos tinham brinquedos, mas que ela tinha resolvido castigá-los por 1 semana, porque eles estavam desobedecendo. Como punição, Amanda guardou os brinquedos em um galpão e disse que devolveria depois de 1 semana. A polícia então resolveu verificar esse galpão, o mesmo que estava guardado à escada da piscina. E eles não encontraram nada, nenhum brinquedo. Enquanto isso, a médica que tentou reanimar a Adriana no hospital relatou uma coisa perturbadora. Quando ela comunicou a Amanda que a filha não resistiu, a mãe não teve nenhuma reação, nenhuma. Ficou ali parada, séria, em silêncio, sem chorar, sem gritar, sem dizer nada. E essa frieza contradizia totalmente o comportamento que ela teve quando ligou para a emergência. E também o que o bombeiro viu quando chegou em casa, onde a Amanda estava em pânico, chorando e até vomitando de nervoso. Essa mudança de comportamento começou a levantar suspeitas. A própria mãe de Amanda e outros familiares foram ouvidos e disseram à polícia que esse era só o jeito da Amanda e que ela era mesmo assim, fechada, contida, mas que amava a filha e jamais faria mal a ela. Mesmo assim, para a polícia, a mudança de atitude era muito suspeita. Então decidiram aplicar um teste de polígrafo, o famoso detector de mentiras. A Amanda passou no teste, mas ainda assim a polícia decidiu manter a investigação aberta. Foi quando chamaram um especialista em interrogatórios com crianças para analisar a primeira entrevista com AJ. Esse especialista apontou vários erros graves cometidos pelos policiais. Primeiro, porque eles não eram treinados para lidar com crianças. Segundo, porque as perguntas feitas não eram apropriadas para a idade dele, o que pode ter influenciado diretamente nas respostas. O especialista então se encontrou com AJ e fez uma nova entrevista. Dessa vez, AJ repetiu basicamente a mesma história, a mesma versão
sobre a mãe ter jogado a Adriana dentro da piscina. Só que mudou alguns detalhes. Por exemplo, ele mudou a posição onde disse estar no momento do acidente. Ainda assim, os policiais começaram a considerar que talvez AJ tivesse sido induzido por alguém a contar aquela versão. A primeira pessoa que entrou no radar da polícia foi o avô, ou melhor, o padrasto da Amanda, que se chamava Charles Burns. Charles chegou na casa da Amanda cerca de 30 minutos depois do acidente e cerca de 15 minutos ficou sozinho com AJ. A polícia perguntou a Charles o que ele e AJ conversaram naquele momento. Ele disse que apenas perguntou ao menino o que havia acontecido e o orientou a sempre dizer a verdade. Segundo Charles, depois disso, o AJ contou espontaneamente o que tinha visto e que realmente tinha visto a mãe afogar a irmã. Só que havia um detalhe importante nesse contexto. Charles não se dava bem com Amanda. Ele dizia que ela não era uma boa mãe, que deixava as crianças com fome, que era rígida demais com eles, principalmente com a Adriana. Então, a partir desse ponto, a história passou a ter dois lados muito claros. De um lado, a possibilidade de Charles ter influenciado AJ a dizer aquilo, talvez por rancor ou por desavenças antigas com Amanda. Do outro, a suspeita de que Amanda realmente tivesse feito algo grave. Charles apenas quis garantir que a verdade viesse à tona. Do outro lado da história, havia quem afirmasse que Amanda não era uma boa mãe, por vários motivos. E mais uma vez, a polícia não sabia em quem acreditar. Foi então que, investigando o passado de Amanda, a polícia fez uma descoberta perturbadora. A Adriana não foi a primeira filha que Amanda perdeu. Quando Amanda tinha 17 anos, ela engravidou do seu primeiro filho, que se chamava Alex. A mãe da Amanda conta que era praticamente uma criança cuidando de outra, mas apesar da pouca idade, Amanda era muito carinhosa e dedicada com o bebê. Só que quando Alex tinha 1 ano e 4 meses, ele simplesmente parou de respirar. Amanda contou que ele estava dormindo, ela saiu do quarto por alguns instantes e quando voltou encontrou caído no chão sem respirar. O laudo da autópsia indicou que o bebê teve uma convulsão e foi isso que causou a sua morte. Mas claro, esse histórico aumentou ainda mais as suspeitas em torno da Amanda. Um mês depois da morte de Adriana, a Amanda foi presa acusada de homicídio e foi sentenciada à prisão perpétua. Só que a defesa de Amanda alegou que aquela condenação não podia ser aceita, porque não havia provas concretas que ela tivesse cometido o crime. E para isso, ela se apoiou na única testemunha possível, o AJ, o filho de apenas 6 anos na época. 6 meses após a tragédia, AJ, agora com 7 anos, foi levado ao tribunal para testemunhar contra a própria mãe. Gente, foi surreal. Ele entrou no tribunal acompanhado por um adulto, sentou numa cadeira, fez o juramento como um adulto e ouvido por advogados, juiz e imprensa. Uma sala cheia de desconhecidos, uma criança de 7 anos. É bizarro colocar uma criança tão pequena em uma posição tão dolorosa para depor contra a própria mãe e em público. No tribunal, o AJ entrou acompanhado pelo advogado de acusação. Ele se sentou, olhou ao redor, tinha tantos adultos estranhos ali que ele não percebeu que a mãe também estava lá. Em determinado momento, o juiz perguntou: "Você sabe se a sua mãe está aqui hoje?" AJ respondeu: "Não, senhor." Então o juiz apontou e disse: "Ela está bem ali." Quando o AJ olhou e reconheceu a mãe, ele começou a chorar na hora. E olha, esse foi um dos momentos assim mais tristes de todo o processo. Foi visivelmente doloroso para todo mundo ali. Inclusive, várias pessoas presentes no tribunal se emocionaram com aquela cena e não tinha como ser diferente. Amanda também se emocionou bastante. Foi como se tudo desabasse de novo. Ela já estava 6 meses sem ver o filho, sem poder abraçá-lo, sem ouvir a sua voz de perto.
Depois disso, AJ deu o depoimento. Ele contou mais uma vez a mesma história que tinha contado antes. A versão em que dizia que a mãe havia jogado a Adriana na piscina. Levou com ele o desenho feito à mão. No papel ele apontava: aqui é a minha mãe, aqui é a minha irmã e aqui é a piscina. Cada traço ia narrando o que, segundo ele, teria acontecido. Mas, em dado momento, alguém do tribunal perguntou ao AJ: AJ, você sabe qual é a diferença entre verdade, mentira e uma história? E ele respondeu não. Logo depois, eles voltaram àquela pergunta: o AJ estava dentro de casa ou fora quando tudo aconteceu? Uma hora ele dizia que estava dentro, outra hora ele estava fora. Mas, gente, quando a gente fala de criança pequena, as crianças elas perdem realmente o foco muito rápido, se confundem muito facilmente e às vezes, depois de ouvir a mesma pergunta várias vezes, acabam dizendo qualquer coisa só para acabar logo com aquele interrogatório. Depois de muitas perguntas e repetições, o testemunho de AJ foi encerrado e ele saiu da sala com o advogado. Mas antes de ir, ele deu um tchauzinho para a mãe. Após o depoimento, o júri avaliou o que ele tinha contado. Confirmaram que várias coisas que ele falou batiam com o que os policiais encontraram na casa durante a investigação. Mas, por outro lado, algumas respostas foram confusas e contraditórias. E por isso o júri concluiu que o testemunho do AJ não era 100% confiável. Outras pessoas, então, prestaram depoimento, incluindo a própria mãe de Amanda. Ela disse que a Adriana tinha realmente medo da água e por isso ela achava muito estranho imaginar que a neta teria mexido na piscina por conta própria. Segundo ela, uma criança com medo dificilmente se aproxima daquilo que se assusta. Colegas de trabalho da Amanda também foram chamados e um deles contou que 3 meses antes do acidente, a Amanda ficou muito brava porque a Adriana teria riscado o banco do carro com uma caneta permanente. Naquele dia, a Amanda teria dito: eu vou acabar matando essa menina, eu não aguento mais. Essa fala foi interpretada como uma ameaça, mas a Amanda alegou que foi apenas modo de dizer algo dito no calor do momento e que nunca faria isso de verdade. A Amanda também depois manteve a mesma versão, disse que nunca jogou a filha na piscina, que tudo foi um acidente. Mas aí veio o golpe final da acusação. Eles apresentaram laudos e fotos das marcas roxas na testa da Adriana, que foram observadas lá no hospital. Lembrando que na primeira entrevista com os policiais, o AJ fez um gesto com a mão, mostrando como a mãe teria empurrado a cabeça da irmã na água. As marcas na testa batiam com um gesto, como se os dedos estivessem pressionando a cabeça da criança com força. Juntando tudo isso, os depoimentos dos colegas, o estado da casa, a falta de brinquedos, a bagunça, o cheiro forte de urina, as marcas no corpo da Adriana e o testemunho de AJ, 4 dias depois do julgamento, o júri se reuniu. Deliberaram durante 2 horas, incluindo no horário de almoço, e chegaram à decisão. A Amanda foi considerada culpada pela morte da filha. Ela foi sentenciada à prisão perpétua novamente. Em 2010, Amanda tentou recorrer da decisão, mas teve o pedido negado. Ela chegou a dar uma entrevista que tá aqui no YouTube, é bem fácil de encontrar. E durante essa entrevista, a repórter pergunta: você sabe o que aconteceu com seu filho, o AJ? A Amanda responde: meu sonho é sair da prisão e poder me reunir com ele novamente. Foi então que a repórter diz: mas ele foi adotado. A Amanda fica em silêncio por alguns segundos e depois responde: eu não sabia disso. Quanto ao AJ, ele foi adotado por uma nova família e hoje aquele menino assustado que enfrentou o tribunal lotado para contar a sua versão dos fatos, ele cresceu. A testemunha mirim que um dia segurou um caminhãozinho de bombeiros enquanto tentava entender o caos ao seu redor é um homem
casado, com 24 anos, cercado de amigos. E hoje ele é um bombeiro. Sim, ele transformou o trauma em propósito. Em uma entrevista nesse mês de abril de 2025, o AJ falou sobre o caso que marcou a vida dele. Depois de 17 anos, ele ainda mantém firme a convicção que carregava quando era apenas uma criança. Ele afirma que Amanda é 100% culpada e que mantém cada palavra que disse aos 7 anos de idade. Mas claro que mesmo com toda essa força, há feridas que ainda não cicatrizaram. Sua esposa conhece cada detalhe da dor que ele viveu. Mas o mesmo não pode ser dito dos sogros que nunca souberam dessa história, nem seus colegas de trabalho no quartel de bombeiros. AJ optou pelo silêncio e decidiu seguir em frente sem que essa parte da vida o definisse. Ele concedeu essa entrevista com uma única condição, que a sua nova identidade fosse preservada. Porque apesar de ter construído uma vida nova, o passado ainda dói. E algumas dores a gente não esquece, a gente apenas aprende a conviver com elas. Se você quiser assistir o depoimento do AJ ou ler a entrevista que eu acabei de falar para vocês, os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Um abraço e até o próximo vídeo.